TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao resumo da semana do Correio Serrano na TV. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já aparecem na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com, e tem nosso WhatsApp, a maneira mais rápida e mais fácil de você entrar em contato conosco, DDD 24 99248 3167. Flagrou alguma situação, manda pra gente, faz foto, faz vídeo, manda para o nosso WhatsApp. Vamos então às notícias deste sábado, dia 4 de abril. TCE investiga supostas falhas em edital da Condep de Petrópolis. Vereadora Petropolitana pede que aumento da passagem seja suspenso até conclusão da análise do TCE. Policiais militares salvam um bebê recém-nascido de engasgo em Três Rios. E você vai ver também que Páscoa movimenta supermercados e comércios em Petrópolis, com destaque para peixes e produtos típicos, e a Feira do Pescado também atrai consumidores que buscam os produtos tradicionais da Semana Santa. Agora, no Correio Serrano na TV. A gente começa então o nosso jornal vendo que é destaque no Petropolitano na nossa página 22. Lembrando que você acessa essas e outras notícias no nosso site ou indo às bancas aqui na nossa região, apenas R$2. Você tem acesso ao nosso jornal Correio Petropolitano ali nas suas mãos para você ler as notícias. Na nossa página 22, o principal destaque é Teatro Dom Pedro recebe ferramenta de refrigeração. Ar-condicionado central foi levado por força-tarefa. Os aparelhos serão conectados na estrutura elétrica do prédio. Então, a operação teve início ainda nas primeiras horas da manhã com o desligamento da rede elétrica. Isso foi necessário para içar os 3 aparelhos que formam o ar-condicionado central do Teatro Dom Pedro. Juntos, eles pesam quase 1 tonelada. Pois é, um guindaste foi usado para levantar os aparelhos por quase 15 metros até o local onde serão instalados. Durante o trabalho, a rua Nilo Peçanha teve o trânsito bloqueado pela CPTrans e pela Guarda Civil, e também a Enel teve que desligar a energia elétrica ali da rua, prejudicando vários estabelecimentos que, segundo eles não foram avisados desse corte de energia, dessa operação. Ali nas Petropolitanas, trechos da serra estão entre os quilômetros críticos da BR-040. Então, com a chegada do feriado prolongado, dessa Semana Santa que nós estamos, a PRF iniciou a Operação Semana Santa em todo o país. A ação prevê o reforço do efetivo, aumento da fiscalização e atividades educativas para reduzir o número de acidentes nas rodovias federais. E na BR-040, um dos pontos de maior atenção fica na região da Serra de Petrópolis. De acordo com a PRF, diversos quilômetros da rodovia são considerados críticos com maior risco de acidente. São eles: quilômetros 90, 80, 70, 60, 50, 40, quilômetro 30 e também quilômetro 10. Na nossa página 23, a gente tem uma reportagem de destaque falando que a drenagem antiga agrava enchentes em Petrópolis, cita o Comitê do Piabanha. Essa reportagem inteirinha fala aí da CPI da Águas do Imperador, com destaque
para essa tubulação antiga, ainda da época do Império. Pois é, sistema herdado do período imperial, mistura a água da chuva com esgoto. E você pode ler tudo acessando o nosso site, indo às bancas, como eu falei para vocês, apenas R$ 2,00 o nosso jornal, e você confere essa reportagem inteirinha. Na nossa página 24, a Alerj aprova auxílio aos municípios da Serra. O apoio é devido aos impactos da chuva durante o verão deste ano. E ali no Correio Serrano, a RJ 116 deve receber 170 mil veículos agora na Semana Santa. Vamos para a nossa página 25, lá fala de falta de medicamentos em Nova Friburgo, que acende alerta dos vereadores, mas lá no terceiro bloco a gente tem uma reportagem em vídeo falando sobre esse ponto, porque a ausência dos insumos nos hospitais já foi ponto de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. A gente tem uma reportagem completa aqui no nosso jornal e lá no terceiro bloco a gente também fala sobre isso. Mas já que a gente está na Semana Santa, né, nesse fim de semana aí de feriado prolongado, a época mais saborosa do calendário chegou. Neste domingo vai ser celebrada a Páscoa. E para marcar essa data especial, o Polo de Experiências da Rua 16 de Março e arredores promove até hoje, dia 4, uma programação especial com direito a fotos com coelhinho e uma árvore da Páscoa. Vamos ver. Desde o dia 28 de março até dia 4 de abril, a 16 de março está sendo palco de uma programação especial de Páscoa, com atrações abertas para todo o público. E neste ano de 2026, as atrações não se limitam apenas aos tradicionais chocolates da Páscoa. Esse ano, além dos produtos de Páscoa, né, como tortas, chocolates, também tem produtos voltados para o coelhinho, como pijamas, meias e roupas infantis. No sábado, dia 4 de abril, assim como foi no dia 28 de março, o coelhinho vai estar no local entre as 2 e as 5 da tarde para tirar fotos com os visitantes. E também esse ano contamos com a parceria do Clube 29 de Junho, que vai montar uma árvore de Páscoa no centro comercial da 16, no número 80, que é a Osterbaum, a árvore de Páscoa germânica. Mais do que um enfeite, essa árvore de Páscoa é uma expressão de fé, união familiar e valorização das tradições. Ela funciona como atração e como uma ação cultural, que resgata costumes, fortalece a identidade histórica e promove a partilha de saberes entre gerações. É um costume das famílias alemãs e que vai ser resgatado esse ano e estará disponível para vocês tirarem uma foto e aprenderem um pouquinho sobre a cultura alemã. Vale destacar que todas as novidades envolvendo a 16 de março podem ser conferidas no Instagram oficial do Polo, em @16demarco. E não deixem de vir para 16. Nesse período agora de Semana Santa, é um período que aumenta o consumo de peixes e frutos do mar. Mas você já pensou que dicas simples podem eliminar os riscos de intoxicação alimentar? Pensando nisso, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio reforça o alerta para os cuidados na compra, armazenamento e preparo de pescados. A equipe da Superintendência de Vigilância Sanitária esteve no Mercado São Pedro, em Niterói, um dos pontos mais tradicionais de venda de pescado no estado. As dicas têm como objetivo conscientizar consumidores sobre práticas seguras, reduzindo os riscos de intoxicação alimentar, que podem levar a quadros graves de saúde, especialmente quando há falhas na conservação ou na manipulação dos alimentos. Há essa possibilidade de contaminação por bactérias, toxinas. Então, essas toxinas, essa bactéria, pode levar ao adoecimento dessa população e até mesmo à morte. Durante a visita ao mercado do peixe, a vigilância sanitária apontou a importância de observar as condições do local de venda. A higiene do ambiente, a ausência de insetos, o uso de uniforme adequado pelos manipuladores e a exposição correta dos alimentos são fatores essenciais para garantir a segurança. Uma importante orientação para a população na compra de um pescado é em relação à camada grossa de gelo e o plástico obrigatoriamente necessário entre o gelo e o pescado. É proibido
armazenar o pescado diretamente sobre o gelo. Um dos principais pontos de atenção está na hora da compra, já que peixes e frutos do mar são alimentos altamente perecíveis e podem estragar com mais facilidade se não forem mantidos nas condições adequadas. Por outro lado, o consumidor deve evitar produtos com odor forte, semelhante ao de amônia, ou que não esteja devidamente refrigerado. Guelra vermelha, olhos brilhantes e salientes, escamas aderidas ao pescado e consistência firme. Os cuidados não terminam na compra. O transporte e o armazenamento em casa são etapas fundamentais para evitar a contaminação. A recomendação é que o pescado seja armazenado o mais rápido possível após a compra. Em casa, deve ser limpo, seco e guardado em recipiente fechado na geladeira. Além disso, o consumo do peixe cru deve ocorrer em até 24 horas. Já o alimento cozido pode ser mantido por até 3 dias, desde que refrigerado adequadamente. Durante o preparo, é fundamental lavar bem as mãos, higienizar utensílios e evitar o contato entre alimentos crus e cozidos. Olha que espetáculo. Vermelhinho aí. Coisa linda. Vivo, vivo, vivo. Polvo lindo aí. Polvo de pote de alto mar, branquinho, fresquinho. Vale destacar que a ingestão do pescado contaminado pode causar intoxicação alimentar com sintomas como náuseas, vômitos, diarreia e, em casos mais graves, levar à hospitalização. Para evitar problemas, a orientação é planejar as compras, adquirir os produtos mais próximos da data de consumo e preparar os alimentos o mais próximo possível do momento de servir. A Vigilância Sanitária reforça que o consumidor é a peça-chave na prevenção de riscos. Ao identificar irregularidades, como produtos mal conservados ou condições inadequadas de higiene, é importante acionar a Vigilância Sanitária do município para que as medidas cabíveis sejam adotadas. E em Petrópolis, a Feira do Pescado, que fica localizada na Rua Visconde de Souza Franco, no centro da cidade, é um dos eventos mais tradicionais e já faz parte do calendário cultural daqui do município. Realizada durante a Semana Santa, a iniciativa une fé e tradição, além de movimentar a economia local. O evento, que completa 36 anos, reforça a tradição da Semana Santa e também se destaca pelo impacto na economia local. Todos os anos, a feira reúne dezenas de comerciantes e movimenta a venda de toneladas de pescados, atraindo consumidores de diversas regiões. Tradicional em Petrópolis, a Feira do Pescado atravessa gerações e mantém viva a cultura da Semana Santa, reunindo um movimento intenso de consumidores no centro da cidade. A estrutura foi montada com o apoio da Prefeitura e equipes de trânsito e segurança, que atuam no local para garantir a organização e a tranquilidade dos consumidores. Minha mãe sempre me trouxe aqui para a Feira do Peixe, eu pequenininho, limpava sardinha lá. E vem passando de geração em geração, porque se olhar a maioria das feiras foi do vô de alguém, foi da mãe de alguém e vem trazendo aqui esses peixes frescos que o povo petropolitano gosta. Vem aqui e sabe que tem um peixe fresco. E essa tradição segue passando de geração em geração entre os comerciantes. Em muitas barracas, o trabalho começou com os avós, passou pelos filhos e hoje já envolve até os bisnetos, mantendo vivo o legado familiar na feira. Sou de tradição a tradição. Meu pai era feirante, um dos feirantes mais antigos da feira de legumes e frutas, e vendia lá na Praça da Inconfidência ainda. Aí nós fomos criados, né? Viemos para cá e estamos dando seguimento. Eu falo que é tradição em tradição. Pai, filho, netos e bisnetos. Entre os produtos mais procurados estão a tilápia, o camarão, a sardinha e a cavalinha. Opções que não podem faltar na mesa dos consumidores durante a Semana Santa. O pessoal gosta muito de peixe grande. Muito de peixe grande, tipo peixe de curvina, assim, que bota passar para botar com aquela família inteira. Aí bota aquele peixão recheado na mesa, o pessoal se amarra. A Feira do Pescado já faz parte da rotina de muitos consumidores que não abrem mão desse costume. Por isso, todos os anos eles voltam ao local em busca de qualidade, preço acessível e o clima típico da Semana Santa. Sempre vem aqui, todo ano a gente costuma comprar com ela aqui. E o que você acha da feira? Muito bom, né? A gente que gosta de frutos do mar é uma delícia. Camarão, então, com bobó, nossa, não tem coisa igual. Tá ótimo, esse ano tá muito bom.
Tá excelente. Recomenda? Recomendo, claro, com certeza. Além de garantir produtos frescos e de qualidade, a Feira do Pescado proporciona uma experiência que une tradição, cultura e convivência. Ao todo, são 24 barracas funcionando em horários especiais durante a Semana Santa. Na quarta-feira, o atendimento vai de meio-dia às 10 da noite. Na quinta, das 8 da manhã às 10 horas da noite. E na sexta-feira santa, das 8 da manhã até as 2 da tarde. Esse é um evento que segue como referência em Petrópolis e marca o período da Semana Santa na cidade. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que INSS prorroga prazo para contestar descontos indevidos. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro.
Estamos de volta. E a taxa de desemprego no trimestre encerrado em fevereiro atingiu 5,8%, valor acima do trimestre terminado em novembro, quando era de 5,2%. Apesar da alta no intervalo, o resultado é o menor para o trimestre encerrado em fevereiro desde 2012, quando começou a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Influenciada por perda de vagas nos segmentos de saúde, educação e construção, comum no início do ano, a taxa de desocupação voltou a crescer no trimestre encerrado em fevereiro, 5,8%. Isso significa que 6.200.000 pessoas buscaram trabalho sem sucesso no trimestre, 600.000 a mais do que o trimestre encerrado em novembro de 2025. Mesmo assim, a taxa é a menor para um trimestre encerrado em fevereiro desde o início da série histórica em 2012. Isso significa aproximadamente uma redução de 870.000 pessoas no conjunto de trabalhadores, no contingente de ocupados. De acordo com o IBGE, esse movimento é considerado sazonal, ou seja, típico do início do ano, principalmente nas áreas de educação e saúde. De modo geral, os meses iniciais de cada ano são caracterizados, por uma queda na ocupação. Essa queda na ocupação, ela vem tanto do setor público quanto do setor privado. Apesar da alta na desocupação, o rendimento médio do trabalhador bateu recorde e chegou a R$ 3.679. O valor é 2% maior que o trimestre anterior e 5,2% superior ao mesmo período do ano passado, já descontada a inflação. É uma redução que tende a ocorrer de fato nos primeiros meses do ano e, posteriormente, há um retorno gradativo desse contingente de trabalhadores. A pesquisa também mostra que o número de empregados com carteira assinada ficou em 39 milhões, estável em relação aos períodos anteriores. Já o total de trabalhadores por conta própria chegou a 26 milhões, com alta de 3,2% na comparação anual. A taxa de informalidade foi de 37,5% da população ocupada, o que representa mais de 38 milhões de pessoas sem garantias trabalhistas. No trimestre encerrado em fevereiro, o Brasil atingiu o patamar recorde de 66,8% da população ocupada, contribuindo para algum regime previdenciário. Esse é o maior percentual registrado desde 2012. No trimestre encerrado em fevereiro, o país registrou mais de 68 milhões de pessoas ocupadas cobertas por algum regime previdenciário. Os dados foram divulgados na sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que coleta informações sobre a participação no mercado de trabalho com pessoas de 14 anos ou mais. Ao contribuir para institutos de previdência, o trabalhador adquire garantias como aposentadoria, benefício por incapacidade e pensão por morte. O levantamento considera como contribuintes empregados, empregadores, trabalhadores domésticos e autônomos que pagam previdência em âmbito federal, estadual ou municipal. A PNAD mostrou também que o número de contribuintes é maior do que o total de trabalhadores formais. Isso ocorre porque trabalhadores informais também podem contribuir como segurados individuais. No setor privado, o número de empregados com carteira assinada ficou em 39 milhões e 200 mil, estável em relação aos períodos anteriores. A pesquisa também apontou o recorde no rendimento médio do trabalhador, que chegou a R$ 3.679, com alta de 2% em relação ao trimestre anterior e de 5,2% na comparação anual. Segundo o IBGE, a taxa de contribuição previdenciária no país sempre ficou acima de 60%, sendo o menor nível registrado de 61,9% em 2012. E o INSS prorrogou por mais 90 dias o prazo para que aposentados e pensionistas contestem descontos associativos não autorizados nos benefícios. Com a decisão, o novo prazo segue até o dia 20 de junho. A prorrogação atende a um pedido da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI do INSS, que investiga cobranças ilegais nas folhas de pagamento. Para ter direito à devolução do INSS de valores descontados entre março de 2020 e março de 2025, o segurado deve inicialmente verificar a situação nos canais oficiais do órgão ou em uma das 5.000 agências dos Correios de todo o país. Os beneficiários devem abrir pedidos de ressarcimento gratuitamente pelo aplicativo ou pelo site Meu INSS, ou pela assinatura
central de atendimento 135. O horário de teleatendimento é de segunda a sábado das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite. As chamadas feitas por telefones fixos são gratuitas. As ligações feitas a partir de telefone celular têm custo de chamada local. O procedimento é gratuito e dispensa a necessidade de ação na Justiça. Após o pedido, a entidade responsável pelo desconto tem até 15 dias úteis para se manifestar. Caso não comprove a autorização, o beneficiário poderá aderir a um acordo para receber os valores. O pagamento é feito em até 3 dias úteis após a adesão, diretamente na conta do benefício. Segundo o INSS, mais de 6 milhões de pessoas já contestaram os descontos, com quase 3 bilhões de reais devolvidos até agora. O Instituto alerta para golpes e reforça que não envia links nem mensagens pedindo dados pessoais. Além disso, informa que todo o processo é gratuito e deve ser feito apenas pelos canais oficiais. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio inaugurou as novas instalações do Centro de Embarcações de Resgate, uma unidade estratégica para as operações de salvamento em todo o estado. A estrutura modernizada promete mais agilidade e eficiência nas ocorrências. A modernização do Centro de Embarcações de Resgate representa um avanço importante na estrutura operacional da corporação. O espaço foi projetado para atender demandas administrativas, operacionais e de manutenção das embarcações utilizadas nos resgates. Um equipamento onde todas as nossas embarcações responsáveis pelo salvamento de toda a nossa população, em toda a orla do estado do Rio de Janeiro. O novo centro conta com 2 pátios, um principal com áreas administrativas e oficinas especializadas e outro destinado à guarda e organização das embarcações. Essa importante instalação é responsável pela preparação dos nossos guarda-vidas, dos nossos salvadores no mar. Estarão todos aqui sendo preparados nesse importante equipamento. Entre as melhorias estão a revitalização de alojamentos e refeitório, além da modernização dos sistemas elétrico e hidráulico. A unidade também ganhou uma oficina completa para a manutenção de embarcações e motores. Só de investimentos em toda a gestão no grupamento marítimo foram 44 milhões, entre embarcações, obras, equipamento de proteção individual. O Centro de Embarcações de Resgate tem papel fundamental nas operações em ambientes aquáticos, dando suporte às equipes que atuam no mar, em rios, lagoas e áreas costeiras. A nova estrutura reforça a capacidade de resposta do Corpo de Bombeiros em ocorrências e amplia a segurança das operações realizadas em todo o estado. Em um mês marcado por ampla mobilização em defesa dos direitos do consumidor, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON-RJ realizaram nesta semana o primeiro Seminário Estadual de Direito do Consumidor na Barra da Tijuca. O evento marca o lançamento do projeto A Nova Era do Consumidor e integra a programação do Mês do Consumidor no Estado, comemorado em março. Ao longo de março, a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON-RJ promoveram uma série de ações voltadas à população, como o Mutirão Dívida Zero, o Expresso do Consumidor e a Ação Consumidor Social, ampliando assim o acesso a serviços, orientação e renegociação de dívidas. A agenda contou também com a participação na Expo Favelas, encerrada neste fim de semana, reforçando a presença institucional em territórios estratégicos e ampliando o diálogo com diferentes públicos. E nos últimos 2 dias do mês, foi realizado o evento que finaliza a campanha de 2026. Oferecido pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor e o PROCON estadual, o primeiro Seminário Estadual de Defesa do Consumidor, chamado A Nova Era do Consumidor. O seminário abre oficialmente a jornada de 2026 do projeto, que serve como uma iniciativa estruturada para consolidar ações contínuas de educação para o consumo, inovação, formação técnica e comunicação pública. A proposta busca posicionar o Rio de Janeiro como referência nacional na promoção dos direitos do consumidor diante das transformações aceleradas nas relações de consumo. Na abertura do evento, Gutenberg Fonseca falou sobre os tópicos abordados. 3 temas serão abordados por diversas autoridades, como fraude digital, golpe digital, a era da inteligência artificial e superendividamento. Ao longo de 2026, o projeto A Nova Era do Consumidor prevê a realização de fóruns regionais e de um congresso internacional, além da produção de conteúdo técnico, materiais educativos acessíveis e estratégias de comunicação contínua. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação qualificada e fortalecer a atuação do Estado na proteção dos consumidores. Esse é o nosso grande objetivo: estudar, trazer informações, estruturar mais segurança e capacitar não só os agentes, não só os estudantes, mas principalmente o consumidor fluminense.
Com a nova agenda, o Rio de Janeiro inaugura uma fase mais contemporânea, integrada e estratégica da defesa do consumidor, conectando tecnologia, educação e políticas públicas para responder aos desafios atuais e futuros das relações de consumo. Medicamentos vendidos no país podem ter reajuste de até 3,81%. A autorização foi definida pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos. Confira. O novo teto de aumento varia de acordo com o nível de concorrência no mercado. Medicamentos com maior competição podem subir até 3,81%, os de média concorrência até 2,47% e os de baixa ou nenhuma concorrência até 1,13%. Algumas categorias não se encaixam nesses critérios, como fitoterápicos, homeopáticos e determinados medicamentos isentos de prescrição com alta concorrência no mercado, que possuem regras específicas dentro do sistema de regulação de preços. Em nota, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária destacou que o reajuste médio permitido por lei ficará em até 2,47%, o menor dos últimos 20 anos e abaixo da inflação acumulada dos últimos 12 meses, de 3,81%. A Anvisa também destaca que o aumento não é automático. Na prática, os preços podem não subir ou ter reajustes menores, dependendo da concorrência e das estratégias das empresas. O reajuste dos preços de medicamentos acontece uma vez por ano, com base na inflação medida pelo IPCA e considera também o ganho de produtividade da indústria. A regulação dos preços é feita pelo governo federal com o objetivo de evitar abusos, garantir o acesso da população aos medicamentos e manter o equilíbrio do setor farmacêutico. E você vai ver depois do intervalo que vereadora pede esclarecimento sobre falta de medicamentos em hospitais de Nova Friburgo. A gente volta já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né?
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Voltamos. A vereadora de Petrópolis, Júlia Casamasso, do PSOL, solicitou para a Justiça a reconsideração da tutela provisória que autorizou o aumento da passagem de ônibus para R$ 5,90 em Petrópolis. A petição foi encaminhada para a 4ª Vara Civil da cidade e pede para que os efeitos da liminar sejam suspensos até a conclusão da análise técnica do Tribunal de Contas do Estado do Rio. O órgão determinou que a Prefeitura de Petrópolis e a CPTrans prestassem esclarecimentos sobre possíveis irregularidades no aumento. De acordo com a vereadora Júlia Casamasso, que também foi responsável por protocolar a representação no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o TCE, a manifestação atual foi apresentada após a parte técnica do tribunal apontar possíveis irregularidades. O TCE destacou a ausência de decreto regulamentar, a inexistência de parecer do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes e a presença de inconsistências relevantes nas planilhas de custos apresentadas pela CPTrans, fato que já havia sido apontado no pedido de perícia da vereadora. São as próprias empresas que produzem os dados das planilhas e o sindicato das empresas, a Cetanspetro, que audita esses dados. É o lobo cuidando do galinheiro. Antes de ser decretado, o aumento da passagem de ônibus virou novela em Petrópolis, visto que a cidade foi palco de inúmeras audiências sobre o assunto. Após isso, a vereadora Júlia Casamasso pediu para a Justiça a reconsideração da tutela provisória, que determinou o aumento da tarifa para R$ 5,90. A solicitação por parte da parlamentar pede que os efeitos da liminar sejam suspensos até a conclusão da análise técnica do TCE. Segundo Júlia, houve redução da quilometragem rodada, da quantidade de ônibus nas ruas, do custo de operação de cerca de 16% e ainda de acordo com ela, há mais de 130 veículos que rodam fora da validade. Só esses 4 exemplos já são suficientes para a gente entender que não tem que aumentar a tarifa. A gente segue tendo um serviço precário, ônibus sucateados, a população segue desassistida no que diz respeito ao transporte público e segue pagando caríssimo pelo serviço. Além disso, o documento apresentado pela vereadora ressalta que se passaram 8 meses da decisão e o Poder Executivo não promoveu alterações administrativas formais exigidas pela legislação local para implementar o reajuste. Diante do apresentado, a Prefeitura já havia informado ao Correio que a quilometragem do sistema se manteve praticamente estável, mesmo com a redução da frota, em razão do aumento da produtividade dos veículos. O Executivo esclareceu que, na época, se posicionou de forma contrária ao reajuste da tarifa, considerando os problemas operacionais ainda apresentados pelas empresas, como falhas na prestação de serviço e irregularidades nas viagens. A Prefeitura reforçou ainda que o cálculo tarifário seguiu critérios técnicos, previsto na legislação vigente e na metodologia adotada pela CPTrans. E a nossa reportagem também procurou o Cetranspetro, que é o Sindicato das Empresas de Ônibus de Petrópolis, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. E desde a última terça-feira, dia 31 de março, a tarifa de ônibus em 3 Rios passou a valer R$ 5,00. O reajuste foi decretado pela Prefeitura após considerar o pedido da empresa Transatransporte, que declarou dificuldades de manter os serviços com o valor de R$ 4,30 cobrado antes.
A Prefeitura de Três Rios entendeu que a Transa Transportes demonstrou inviabilidade da continuidade da prestação do serviço sem que houvesse o aumento, não apenas por conta dos custos operacionais, mas também pelo combustível, salário, manutenção dos veículos, entre outras demandas. A empresa alegou ainda a redução do número de passageiros e a quantidade elevada de gratuidades. Com isso, a partir desta terça-feira, dia 31 de março, a passagem de ônibus passa a custar R$ 5,00 em Três Rios. A empresa destacou que as gratuidades são regulamentadas sem subsídios e que 52% dos passageiros do sistema não pagam pela passagem. O Vale Transporte e o passe comercial, com valores antigos, terão validade de 30 dias após o reajuste. Um dos casos mais notórios envolvendo a concessionária foi o de 9 de abril de 2025, quando o veículo da frota colidiu contra uma ambulância, deixando 3 pessoas feridas e um homem morto, segundo a Polícia Militar. O homem era o paciente que estava sendo transportado no SAMU. Os feridos foram os acompanhantes dele, uma mulher de 30 anos e uma criança de 10 anos, além do motorista do ônibus. Na época, a Transa Transportes emitiu uma nota de solidariedade com o caso. De acordo com a Transa Transportes, a empresa atua na cidade há mais de 40 anos e possui 60 veículos que atendem entre linhas urbanas e intermunicipais. Por conta das constantes reclamações de moradores sobre a precariedade dos veículos em circulação na cidade, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, abriu uma ação civil pública para avaliar os casos. Após isso, o órgão entrou com um pedido de tutela de urgência na Justiça, que determinou em fevereiro de 2026 a renovação da frota de ônibus que circula no município. A decisão foi do juiz da primeira vara da comarca de Três Rios, Areal e Levi Gasparian, Eduardo Buzinari Ribeiro de Sá. A concessionária também deverá apresentar um cronograma detalhado de regularização e substituição dos veículos em condições inadequadas, além de relatórios trimestrais à Justiça para o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e para o Executivo Municipal. Em caso de descumprimento, está prevista uma multa diária de R$ 1.000. Nossa reportagem procurou a Transa Transportes, mas não recebeu resposta até o fim desta edição. E a concessionária Elovias iniciou as obras da nova ponte do Arranha-Céu em Itaipava, Petrópolis, e anunciou que o equipamento vai operar em mão dupla. A ligação, que está na altura ali do quilômetro 58 da BR-040, com o acesso à BR-495, estava prevista originalmente para 2030 no contrato de concessão, mas foi antecipada e deve ser concluída até o fim de outubro desse ano. A estrutura é considerada estratégica para a mobilidade urbana, o escoamento econômico e a rotina de moradores da região. O novo projeto prevê uma ponte com 15,6 metros de largura, com uma faixa de tráfego por sentido. A mudança permitirá maior fluidez no trânsito, inclusive com a liberação para a circulação de veículos de carga atualmente proibidos na estrutura existente. Também estão previstos passeios para pedestres em ambos os lados, ampliando a segurança e a acessibilidade no local. A desmontagem da ponte atual está prevista para maio de 2026. A partir dessa fase, o tráfego será desviado por rotas alternativas. Para os pedestres que atualmente utilizam a ponte, a Elovias implantará uma passarela provisória no local. E a manutenção da Estrada União e Indústria, uma das principais vias de ligação entre os distritos de Petrópolis, deve passar por mudanças. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, informou que está preparando um edital de licitação para contratar uma empresa que vai ficar responsável pelos serviços de conservação do trecho. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, o edital deve ser publicado em até 30 dias. A contratação vai ser feita por meio de uma terceirização, modelo comum em rodovias federais, em que uma empresa privada assume a execução de serviços como tapa-buracos, limpeza, roçada e manutenção da drenagem. A decisão ocorre após anos de reclamações sobre as condições da estrada. Tem bastante buraco, né? Tá meio complexo. Buraco para tudo quanto é lugar, quebra carro, direto. Motoristas e moradores relatam problemas como buracos, afundamentos no asfalto, acúmulo de vegetação nas margens e pontos frequentes de alagamento. Achei bem difícil ali você conseguir passar
tem que ter um tipo de buraco, você tem um tipo de desnível, alguma coisa assim. Isso tá muito difícil, cara. É bem complicado. A suspensão de carro, que vai tudo embora, dinheiro que a gente gasta, e por conta disso, você passa num bolsão d'água, você cai num buraco, entendeu? Quebra o carro. Natan trabalha como motorista de aplicativo e, para ele, ao passar pela estrada União Indústria, o risco de acidentes é muito grande. Passar nessas estradas o tempo todo é complicado. Aí tu vai desviar, tu acaba pegando um motoqueiro, não tem sinalização, as curvas são perigosas, uma estrada perigosa. É complicado, tá precisando muito de obras nessas estradas, não só lá, né, em Petrópolis inteiro. Em março de 2025, representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal e do DENIT se reuniram em Itaipava para discutir melhorias. Na ocasião, foram cobradas ações imediatas como limpeza completa da via, do centro até Pedro do Rio, e intervenções para melhorar o escoamento da água. Um plano inicial chegou a ser anunciado. A execução, no entanto, tem sido alvo de questionamentos por parte da população. Em abril de 2025, técnicos do DENIT e da CPTrans também realizaram vistorias em pontos considerados críticos da estrada, como Correios, Bom Sucesso e Pedro do Rio. Entre as propostas analisadas estavam a criação de uma nova alça de acesso ao terminal de Correias, a reorganização do tráfego em Pedro do Rio, próximo ao destacamento de policiamento extensivo, DPO, além de estudos para intervenções em acessos de bairros como Nogueira e Posse. A Prefeitura de Petrópolis informou que desde a reunião de 2025, equipes técnicas do município, por meio da CPTrans e de outros órgãos competentes, seguem em diálogo com o órgão federal, reforçando a necessidade de ações urgentes para garantir a segurança viária e melhores condições de tráfego para motoristas e pedestres. Sobre a possibilidade de licitação do trecho para execução de serviços por uma empresa terceirizada, a Prefeitura afirmou que acompanha o processo e considera a medida positiva, desde que resulte realmente em maior agilidade e eficiência na realização das intervenções necessárias. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio solicitou esclarecimentos à CONDEP após denúncias de irregularidades no edital de um pregão eletrônico realizado no último dia 12 de março, que visa a terceirização dos serviços de manutenção, reparos, melhorias em praças e canteiros, além de podas e manejo de árvores no município. Confira. O Tribunal de Contas do Estado, TCE, passou a investigar as possíveis inconsistências no processo realizado pela Prefeitura de Petrópolis por meio da CONDEP, avaliado em mais de 18 milhões e 800 mil reais, após uma representação de cautela pedindo a suspensão do edital. Segundo as alegações do TCE, não está especificado de onde o município vai tirar os recursos para o contrato, constando apenas que vem das pastas do Executivo e da companhia, sem detalhamento. Na representação, é apontada insuficiência no planejamento da contratação, enfatizando a falta de um estudo técnico preliminar, além de questionamentos sobre a precisão do edital. O TCE também questiona a reunião de diversos itens em uma única licitação, ressaltando que não há informações que indiquem se os serviços estão contemplados por uma ou outra contratação. Além disso, há indícios de supostas fragilidades na estruturação da planilha orçamentária por não justificar o preço. Após expor as inconsistências, a representação do tribunal buscou a suspensão da licitação para análise e a adoção de medidas necessárias para a correção do edital. Foi solicitado ainda que sejam promovidos os ajustes referentes à justificativa dos preços e estudos técnicos para comprovação da necessidade de contratação da empresa. O TCE declarou que não é possível suspender o certame no momento, pois o edital e anexos já estão disponíveis para download. O TCE vai ouvir os órgãos envolvidos, buscando esclarecimentos sobre todos os pontos apresentados no prazo de 15 dias. A Corte declarou que, caso seja constatada alguma irregularidade, vai adotar as medidas cabíveis conforme o regime interno do tribunal. Também foi determinada a apresentação da ata de registro de preços, entre outras informações vitais para a formulação do edital.
E a Condep informou que o pregão eletrônico citado é uma ata de registro de preços, ou seja, não há contratação imediata nem obrigação de uso. A companhia disse ainda que o edital foi previamente analisado pelo TCE e segue os critérios legais, estando disponível no portal da Transparência. Foi dito também que, atualmente, a utilização da ata está voltada principalmente para demandas emergenciais, como podas necessárias por questão de segurança. Está aí a resposta da Prefeitura da Condep. A gente troca de município, a gente vai para Nova Friburgo agora, porque a Câmara Municipal de lá aprovou o pedido de requerimento da vereadora Maiara Felício para que a Prefeitura esclareça a ausência de medicamentos no Hospital Municipal Raul Sertã e também nos postos de saúde. Segundo a parlamentar, o estoque sofre com inconsistências do final do ano passado até o primeiro trimestre deste ano. A constatação da falta dos insumos no Hospital Municipal Raul Sertã, em Nova Friburgo, veio após uma fiscalização realizada pela vereadora Maiara Felício, que revelou que muitas famílias sofrem com a situação, já que muitos dependem dos medicamentos do sistema público de saúde. Acho que não existe nenhum usuário da saúde municipal não tendo queixas para falar sobre a estrutura e as condições que os equipamentos de saúde têm ofertado na hora que a nossa população precisa de acolhimento. Diante dos relatos, Maiara questionou quais foram as últimas entregas de medicação no Hospital Municipal Raul Sertã, Hospital Maternidade, nas UBSs e nas estratégias de saúde da família. O motivo da escassez, o critério para a compra, a empresa responsável pela entrega, entre outros pontos ligados ao abastecimento. A gente viveu momentos muito recentes de ver dos profissionais de saúde precisar se retirar para um cantinho para chorar, porque via o paciente precisando da medicação e não ter para ofertar a medicação para o paciente. A gestão do sistema público de saúde em Nova Friburgo é alvo de críticas e investigações por conta da precariedade, segundo a vereadora. Em 2024, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou uma fiscalização no Hospital Raul Sertã, que resultou em uma determinação da Justiça para esclarecimento de irregularidades e carências encontradas. Durante a vistoria, a equipe do MPRJ constatou diversas irregularidades na unidade, incluindo a falta de medicamentos, que, conforme o relato da vereadora, voltou a ser um problema. Esse requerimento de informação está sendo pautado hoje, no finalzinho de março, porque até agora a Prefeitura não conseguiu trazer, não teve a empatia de vir a público, dar uma solução e responder do porquê que a nossa população está vivendo assim. Outras inconsistências encontradas foram a falta de liberação das instalações pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro e Brigada contra Incêndios. Nas alas hospitalares foram encontradas infiltrações nas paredes, mobiliário precário, falta de água potável, climatizadores, locais para acomodar os pacientes na espera de atendimento, além da falta de espaço entre os leitos e acomodações para acompanhantes. A Prefeitura de Nova Friburgo não respondeu aos nossos questionamentos até o momento. E a gente falou sobre esse assunto lá no nosso primeiro bloco, lá no nosso jornal impresso. Agora a gente traz uma reportagem em vídeo para você, porque uma força-tarefa entre a Prefeitura de Petrópolis e a concessionária de energia Enel fez o içamento dos 3 aparelhos de ar-condicionado central do Teatro Dom Pedro. Isso aconteceu na última terça-feira. Esses aparelhos serão conectados na infraestrutura elétrica do local a partir da próxima semana e são considerados uma importante etapa da restauração do espaço. A operação teve início ainda nas primeiras horas da manhã de terça-feira com o desligamento da rede elétrica. Isso foi necessário para içar os 3 aparelhos que formam o ar-condicionado central e juntos pesam quase 1 tonelada. Um guindaste foi usado para levantar os aparelhos por quase 15 metros até o local onde serão instalados. Para a realização do trabalho, o trânsito da rua Nilo Peçanha ficou bloqueado das 6 horas da manhã até o meio-dia pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes e também pela Guarda Civil Municipal. Terminamos aqui mais uma operação, parceria com a Secretaria de Obras, com a Enel,
com a CPTrans e a empresa que conseguimos subir o ar-condicionado para que nosso Teatro Municipal possa ter, pela primeira vez, um ar-condicionado. O Teatro Dom Pedro vem sendo reformado desde 2019. Essas obras vão desde o palco, a restauração de cadeiras, carpete, pinturas artísticas, a instalação de soluções de acessibilidade, a reforma das salas de música, de dança, administrativas e banheiros, e também a troca de esquadrias, granito nas escadas, instalações elétricas novas e também um sistema contra incêndio. Fazedores de cultura, trabalhadores da cultura, pode ter certeza, o teatro é de vocês, o teatro é da cultura petropolitana e juntos teremos em breve o nosso teatro municipal para toda a população, gerando renda, gerando desenvolvimento da nossa cidade. Entre os serviços que já estão em execução e serão concluídos em breve estão a finalização da parte elétrica, a pintura das esquadrias, retoques de pinturas, revisão da vidraçaria, entre outros acabamentos no local. E olhem só, gente, uma ação rápida da Polícia Militar salvou a vida de um recém-nascido na noite da última segunda-feira no bairro Boa União, em Três Rios. 2 policiais realizaram a manobra de desobstrução das vias aéreas do bebê de apenas 1 semana de vida. Olha que bacana, olha só. Por volta das 9 horas da noite da última segunda-feira, um policial percebeu que um carro parou na rua em frente à rampa de acesso do 38º Batalhão em Três Rios e decidiu verificar o que estava acontecendo. Dentro do veículo estava uma mãe em desespero com um filho de apenas 7 dias de vida que apresentava sinais de obstrução respiratória. Ela pediu ajuda a um policial que estava de plantão. E imediatamente foi realizada a manobra de desengaje. Diante da emergência, outro policial foi acionado para dar apoio e a dupla iniciou imediatamente a manobra de desobstrução das vias aéreas, conseguindo fazer com que o bebê voltasse a respirar ainda no local. Após os primeiros socorros, os agentes abriram caminho no trânsito para garantir rapidez no deslocamento da mãe e da criança ao hospital no centro de Três Rios, onde a criança recebeu atendimento médico. Segundo a equipe do Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, o recém-nascido passa bem e não corre risco de vida. Nós acabamos de ver essa ação maravilhosa da polícia lá em Três Rios e agora a gente mostra a cara de pau de uma pessoa. Câmeras de segurança registraram um furto a uma joalheria no centro de Petrópolis em plena luz do dia. O caso aconteceu na última quinta-feira e a cidade já registra 19 casos de roubos e 242 furtos nos 2 primeiros meses do ano. Confira. As câmeras de segurança mostram o momento exato do crime. A vendedora da loja se afasta e, em um momento oportuno, a mulher guarda um colar na bolsa. De acordo com a Polícia Civil, um boletim de ocorrência ainda seria registrado. Segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, só em fevereiro deste ano, 10 casos de roubo e 109 furtos foram registrados em Petrópolis. Em janeiro foram contabilizados 9 roubos e 133 furtos, um total de 19 casos de roubos e 242 furtos só nos 2 primeiros meses do ano. Em 2025, no acumulado do ano, foram contabilizados 1.901 furtos e 133 roubos na cidade. Em janeiro do ano passado, foram 129 furtos e 13 roubos. Já em fevereiro, foram registrados 7 roubos e 136 furtos. Para alguns petropolitanos, a sensação de segurança não é tão boa há um tempo. Há uns anos atrás, eu me sentia mais segura do que eu me sinto hoje. Eu acho que principalmente no último ano, aumentou muito esse número de assaltos e furtos. Eu tô vendo vídeo toda semana, mais de 3 vídeos, assim. Então eu acho que a segurança que a gente tinha, assim, eu ainda me sinto segura, mas eu tô achando que no futuro próximo a gente já vai perder. Eu acho que piorou. Acho que a questão de, por exemplo, parar carro na rua, toda hora alguém tá com o carro arranhado. E a gente vê mais notícias também de violência do que há um tempo atrás não tinha. A gente tem que sempre tomar muito cuidado, né? Eu tenho uma neta de 15 anos, até hoje eu venho buscar ela no colégio, porque eu tenho medo dela andar pela rua, quer dizer, todo cuidado é pouco, né? Esse não é o primeiro caso que chama a atenção na cidade. Recentemente, uma loja de beleza e cosméticos na rua Visconde do Bom Retiro, no centro de Petrópolis, teve a vitrine do estabelecimento quebrada e o local foi invadido.
Também neste mês de março, uma mulher com 21 anotações criminais foi identificada na cidade, mas não foi presa, já que, segundo a Polícia Civil, não houve o flagrante. Para a Silvia, o policiamento deveria ser reforçado na cidade. Eu acho que poderia a gente ter mais policiamento, tanto da Guarda Municipal como estadual também, né? Eu acho que poderia ter mais um pouco. E a gente fica por aqui. Um ótimo fim de semana, uma ótima Páscoa para vocês. Segunda-feira estamos de volta às 7h30 da manhã e eu espero você. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.